Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje, então, nós iremos abordar o tema polinização. Polinização, né? Aqui, continuando o conteúdo de angiospermas, certo? Então, o que seria, então, a polinização? A polinização é o transporte, né, do grão de pólen, que é o gameta masculino, né, desde a antera, né, que a antera faz parte do estame, né, que é como se fosse o órgão produtor de gameta, né, masculino, até o estigma. E o estigma, o que é o estigma? Né, faz parte do pistilo, né, que é como se fosse o órgão reprodutor feminino. Nós vamos voltar aqui, revisar aqui, né, os órgãos. Olha só, lembrando aqui, que o estame é a antera e o filete, que ela faz parte, então, aqui na antera produz o grão de pólen, que é o gameta masculino, e aqui temos o pistilo, que tem o estigma, o estilete, até chegar aqui no óvulo, certo? Olha só, pessoal, o gineceu, o que é o gineceu? Quando uma planta tem mais de um pistilo, o conjunto de pistilos é chamado, então, de gineceu. E o conjunto de estames é chamado, então, de androceu, certo? Aqui, existem plantas que possuem mais de um pistilo, ok? Como tem plantas que possuem mais de um estame, beleza? Vamos voltar lá. Aqui, então, voltando à aula de polinização. Olha só, o que é polinização cruzada? Os grãos de pólen de uma planta são levados para as flores de outra planta da mesma espécie. Ela proporciona alta variabilidade genética na população. Então, polinização cruzada é quando, então, né, o grão de pólen de uma planta é levado para outra planta. Isso, então, tem variabilidade genética, tem troca ali do material genético, né? Porque tem a autopolinização. A autopolinização são plantas que possuem o estame e o pistilo, que o grão de pólen da mesma planta autopoliniza, certo? O pistilo, o óvulo dessa mesma planta. Então, o que é a autopolinização? Os grãos de pólen atingem o estigma da mesma flores que produziram, ok? Consequentemente, tem menor variabilidade genética, certo? É típica de espécies que constituem populações com poucos indivíduos dispersos nos ambientes, né? Por exemplo, assim, existem algumas plantas que elas são, a gente pode dizer que elas possuem as duas estruturas, tanto o estame quanto o pistilo. Então, ela pode se autopolinizar. Existem plantas que não possuem, né? Tem plantas que vai possuir apenas estames, né? Tem plantas que vão possuir apenas pistilo. Aí essas plantas não conseguem fazer a autopolinização, né? Porque uma só produz o gameta masculino, a outra só produz o gameta feminino, certo? Ou de espécies que vivem em ambientes estáveis, do quais a baixa variabilidade não compromete a continuidade da espécie, né? A autopolinização pode ser evitada das seguintes maneiras, certo? Porque não é algo benéfico, né, para o ecossistema a autopolinização. Existem ali, quando essa espécie aqui, como o caso aqui, são poucos indivíduos, existem poucos animais polinizadores, né, ou vivem em ambiente estáveis, ela é proveitosa, mas em geral não é, porque não tem variabilidade genética, não tem variação genética entre esses indivíduos. E aí existem algumas espécies que possuem barreiras para evitar a autopolinização, beleza? Como, olha só, estigma e anteras com alturas diferentes, certo? Olha só, então, aqui, a flor do maracujá possui estigma mais alto do que a antera, dificultando, então, a autopolinização, certo? Aqui outro exemplo, barreiras físicas que separam as anteras dos estigmas, certo? A abelha levanta o estigma
petalóide para alcançar o nectário, e os estames estão na parte inferior da folha, né? Então a abelha não tem aqui acesso aqui ao estame, né? Ó, a autoincompatibilidade em relação ao pólen, né, que é rejeitado pela própria planta e não desenvolve o tubo polínico, né, que também são um outro mecanismo. Olha só, amadurecimento de estames e pistilos em períodos diferentes. Olha que coisa mais linda, que interessante, né? A planta ela produz estames em um período e pistilo em outro período. Por quê? Assim, quando ela produz estames, só produz grão de pólen. Quando produz pistilo, só vai produzir o óvulo, certo? A polinização por animais proporcionou elevada frequência na polinização cruzada, certo? A polinização por animais, ela só ocorre nas angiospermas, ok? Os tipos de polinização e características das flores, né? Ó, tipo de polinização. Quando a polinização ocorre por insetos, é chamado de entomofilia, certo? Olha só, as flores geralmente são com pétalas coloridas, né? Aroma, néctar e pólen pegajoso. Quando a polinização é noturna, os aromas são liberados após o pôr do sol, né? Então aqui existem a planta produz estruturas, né? Que como se diz, eu posso dizer para vocês, atrai os insetos. E aí quando ela vai numa flor, vai pegar ali o pólen, o néctar da flor, vai na outra, ela leva no corpo dela, né, esse pólen, né, e aí acaba fecundando ali a outra planta. Ó, pode ser também por morcegos, né, que é o caso de quiropterofilia. Flores com pétalas claras, néctar, pólen pegajoso e aroma semelhante aos de morcegos. Por aves, né? Ornitofilia, flores com pétalas coloridas, pólen pegajoso, néctar e pouco aroma. E também pelo vento, que é a anemofilia, que as pétalas são ausentes ou muito pequenas, não produzem néctar. Os estigmas são grandes, ramificados ou plumosos, né? É comum em plantas que vivem muito próximas, né, com populações densas, como ocorre as gramíneas, como capim, arroz, cana-de-açúcar e milho. Ok? Olha só aqui, ó, estigma plumoso das flores de gramíneas, né, tem ampla área para capturar o pólen que é levado pelo ar. Olha só que interessante. Ok? Outra coisa, a coevolução. Essa coevolução é algo bem interessante, certo? Ó, os animais polinizadores e as angiospermas influenciaram uns aos outros atuando como força seletiva recíproca. Ó, isso resultou em características que se relacionam, como é o caso das flores, que possuem um formato semelhante ao bico do beija-flor. Ó, a forma dessas flores evidencia a coevolução, né, com os beija-flores. Tá? Vamos aqui fazer os exercícios, né, da página aqui, então, 261, tá? Vamos aqui, ó. A figura apresenta a variação na produção de semente pela população de uma espécie de árvore observada pelo período de 20 anos. As setas representam o período em que foi aplicada na área um produto químico, utilizado para controle de pragas. Analisando o comportamento da curva, pode-se afirmar que o produto químico utilizado provavelmente elimina, né? Vamos lá, olha só. Se eu coloquei aqui, ó, a variação da produção de sementes pela população de uma espécie observada pelo período de 20 anos. Ó, as setas representam o período que foi aplicado na área um produto químico utilizado para controle de praga. Então, olha só o que aconteceu aqui, ó. Conforme colocava o produto químico, diminuía a produção de sementes. Por quê? Porque aqui, né, diminuía o quê? Os polinizadores dessa planta. Então, se, por exemplo, se eu coloco ali inseticidas de uma espécie de planta que a polinização é por insetos, e eu jogo inseticidas nessas plantas, vai matar os insetos, consequentemente não vai ter polinização, certo? Então aqui a resposta, né, provavelmente elimina os polinizadores dessa planta, consequentemente diminui o número de semente, porque a semente é o fruto da fecundação, né? Ó, o esquema a seguir apresenta a estrutura de uma flor. Todas as alternativas apresentam o processo que pode ocorrer nessa flor, exceto, né, autofecundação.
né? Ó, produção de semente, gametogênese, polinização, produção de fruto. Aqui, ó, A3. Em certas regiões da floresta amazônica, o desmatamento era permitido desde que se mantivessem intactas as castanheiras do Pará. Pessoas interessadas no terreno para diferentes finalidades mataram boa parte de uma grande área, deixando intactas as castanheiras existentes no local. Verificou-se que, após os desmatamentos, as castanheiras continuavam florescendo, mas não davam frutos. Por que não se formavam frutos? Justifique sua resposta. Então, olha só, o desmatamento levou à redução da biodiversidade, que prejudicou as castanheiras devido à eliminação dos animais polinizadores dessa espécie, né? E, consequentemente, reduziu a produção dos frutos. Né? Olha só, o embrião libera hormônios que estimulam o crescimento do fruto. Né? Sem a polinização, não há fecundação e a formação dos embriões. Certinho, pessoal? Então, é isso.